E dando continuidade ao seminário, teremos agora o segundo painel, cujo tema será Impactos da Era da Transformação. Será moderado pelo acadêmico Fábio Pic Braga. E para palestrarem, convidamos os acadêmicos Kleber Cavalcante Nóbrega, que discorrerá sobre a digitalização em serviços, e o acadêmico Carlos Schauff, com a palestra Um Olhar sobre a Gestão das Organizações Millennials. Lembramos aos presentes que as perguntas deverão ser feitas exclusivamente por escrito, há um bloquinho e caneta dentro das suas sacolas. Ao fazer as perguntas, sinalizem para as nossas assistentes que encaminharão tais perguntas ao moderador do painel. Os participantes via web poderão enviar perguntas usando a ferramenta Chat, disponível em suas telas. Bom dia a todos. Vamos iniciar convidando o Dr. Kleber Nóbrega para fazer sua palestra. Kleber é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor do mestrado e doutorado em administração da Universidade Potiguar, consultor empresarial, autor de vários livros, entre os quais Falando de Serviços. Bem-vindo, Kleber, por favor. Ok, bom dia a todos. Bom dia, senhores acadêmicos, bom dia a todos os presentes e bom dia aos internautas. É uma honra muito grande. O ano passado eu tive o prazer de tomar posse aqui na academia e esse ano já venho como palestrante do maior evento que a gente tem. E o convite que me foi feito foi para falar sobre o assunto digitalização de serviços. E quando a gente recebe um convite como esse, o principal desafio é o que a gente vai cortar, né? Porque tem tanta coisa para se falar. E depois, vendo o programa também, uma das coisas que eu cortei foi de ficar trazendo aqui exemplos, né? Então, na verdade, o desafio que eu quero fazer é fazer um pouco de resgate ao passado. Eu vou voltar para algumas questões conceituais, mas de que forma essas questões conceituais da gestão de serviços apontam para o futuro. E, nesse sentido, eu coloco duas questões. Por que o futuro dos produtos são os serviços? E por que precisamos pensar em humanização digital? E essa primeira pergunta, ontem nós tivemos o prazer de conversar, fazer um pouco de ensaio aqui de treinamento, e a Doroteia Werneck quase que pulou aqui quando eu mostrei essa frase ali para ela. O futuro dos produtos são os serviços, né? Nós tivemos uma discussão muito boa, muito acalorada. Isso aí, na verdade, é um artigo que eu escrevi já há algum tempo no blog. Toda segunda-feira eu publico, não artigos científicos, mas artigos empresariais. E a ideia básica que está por trás dessa frase aí, o futuro dos produtos são os serviços, é o que a gente está vendo hoje em termos de CDs e DVDs, que deixaram de ser produtos. Hoje a gente compra os serviços de música digital ou os serviços de streaming. Enciclopédia, me lembro com muita honra que meu pai tinha um grande prazer quando eu recebia uma visita lá em casa, em Campina Grande, que era de... Toda visita que chegava na minha casa tinha que passar por dois momentos. Um era assistir uma audição de piano, que a minha irmã não ia com muito prazer, Doroteia, mas ela ia e tocava. E o segundo era visitar a biblioteca da casa, onde tinha uma enciclopédia Barça, de 20 e tantos volumes. Havia também Mirador, enciclopédias britânicas, né? E essas coisas hoje todas deixaram de existir. Eu ainda tenho na minha casa hoje, né, livros, mas biblioteca, enciclopédia a gente não tem mais. E tantos outros produtos que estão, livros, né, se transformando em e-books. Eu ando com um tablet onde eu tenho 152 livros. Imagina se eu fosse carregar esses livros em malas para viajar Brasil afora. Então, tudo isso são coisas que estão acontecendo na mudança de produto para serviços. E, quando eu falo disso, dessa mudança de produto para serviços, a gente precisa considerar três aspectos. E a frase, o futuro dos produtos são os serviços. Então, URAS, nem todos os produtos vão virar serviços, e essa foi uma discussão que a gente teve ontem.
Ninguém vai deixar de usar uma roupa, de usar um calçado, nem de andar de carro e nem vamos deixar também de nos alimentar. Então, os produtos continuaram existindo, mas muitos, ou pelo menos parte deles, já viraram serviços. Existe uma outra mudança nesse contexto, que é as empresas tradicionais fabricantes de produtos passaram a incorporar. E eu lembro aí a primeira versão da norma ISO 9001 e 9002. A única diferença que tinha, além de controle de projetos, era a questão de serviços associados. Então, os fabricantes passaram a incorporar serviços também, né? Mas existe uma outra mudança, e essa é mais importante, é a lógica de consumo. Nós estamos deixando de usar o conceito de posse e mudar para o conceito de uso. Eu não sei se vocês sabem, eu faço trabalhos atualmente com 2 grupos de cemitérios, mas, a médio e longo prazo, é mais econômico você cremar do que você sepultar. Mas muitos de nós têm uma verdadeira aversão a essa ideia, né? Como o meu filho, já desde pequeno, fazia: papai, quando eu morrer, toca fogo, né? Não tem problema. Porque esses meninos hoje, que vêm da era digital, esse mundo físico que a gente tem, e quando eu vou mostrar um slide adiante, que é a questão de você botar o seu dinheiro num banco que não tem endereço. É uma coisa que a gente não pensava um tempo atrás. E hoje a gente já está fazendo cada vez mais isso. Então, essa lógica de sair da posse para o uso é o que nós temos ali com automóveis, né, de propriedade para compartilhamento, bicicletas, né, também compartilhamento, e uma série de outros fabricantes aí que estão trazendo essa lógica de prestação de serviço. E aqui eu rendo uma homenagem a uma frase que o Gerdau colocou ali hoje. O mundo é o mundo dos serviços. Então, de certa forma, essa minha frase aqui de que o futuro dos produtos são serviços tem a ver exatamente com isso. Eu resgato, Gerdau, uma frase de Theodore Levitt, um autor de marketing, que, em 1961, disse: não tem mais discussão, não tem mais necessidade de discutir a diferença entre produto e serviço. Tudo é serviço. O que ele queria dizer com isso é que todo e qualquer produto que a gente usa existe para satisfazer uma necessidade, existe para prestar um serviço. Então, a lâmpada presta o serviço de iluminação. A cadeira, que vocês estão confortavelmente sentados, presta o serviço de permitir conforto, né? Então, essa era a colocação que ele fazia lá, e eu trago isso porque, de fato, realmente parece que a gente está caminhando para serviços, e o futuro dos serviços é a digitalização. Cada vez mais a gente está fazendo uso, né, de processos digitais. Nem sabia da meta de 100% hoje aqui, que o Gerdau ia trazer também. Mas aí eu quero trazer aqui um modelo conceitual. Esse é um modelo de alguns autores clássicos da engenharia de operações, que no eixo Y, eles colocam o seguinte: o eixo cresce na medida em que eu tenho elevado grau de pessoas, contato, customização, descrição, palco e processos. E, para baixo, eu tenho baixo grau de contato. E esses autores tipificaram os serviços em 3 grandes grupos. Os serviços profissionais, como banco, pessoa jurídica, consultoria, médico, advogado, onde existe um elevado grau de pessoa atuando no processo, de contato humano, de customização e as outras características também. Minha esposa é médica e eu discuto com ela o seguinte: como é que você consegue... Entra uma pessoa no seu consultório que você nunca viu antes, e, dependendo da especialidade que o médico tem, ele vai entrar na intimidade mais íntima, desculpa aí o pleonasmo, que se possa ter, quando a pessoa nunca tinha visto ainda. Então, é um grau de contato muito elevado. Na outra ponta, os serviços de massa: transporte, comunicação, jornal e serviço público, onde não existe quase grau de customização de pessoas e de contato. E, no meio, eu tenho loja de serviços. Eu vou trazer um exemplo de bancos para ilustrar o que a gente está querendo colocar com isso. O banco pessoa jurídica, existem operações, os volumes envolvidos são muito altos, e o grau de personalização exigido no processo ou no serviço é mais elevado do que o banco pessoa física. E um outro exemplo bacana para ilustrar isso é: você está fazendo uma viagem de avião.
E vamos pensar em dois serviços durante uma viagem de avião. Um serviço que é o transporte aéreo e um outro que é o serviço de bordo. O transporte aéreo é serviço de massa. Assim como o ônibus, o coletivo, na cidade, não para em frente à sua casa, ele só para nos pontos pré-estabelecidos, o piloto também. Só teve um caso no Brasil, anos atrás, um presidente do Banco Central que estava voltando de uma viagem internacional, o avião vinha para o Rio de Janeiro e ele pediu para fazer uma escala em Brasília porque ele tinha um compromisso, né? Essas coisas, infelizmente, acontecem no Brasil. Mas, veja, o transporte aéreo é um serviço de massa. Ninguém é tratado diferente dentre aqueles 220 passageiros do avião. Mas o serviço de bordo, se eu estou lá na classe econômica, é serviço de massa. Se eu estou na classe executiva, é loja de serviço. Se eu estou na primeira classe, é serviço profissional. E, com isso, eu quero exatamente mostrar para vocês para que serve esse modelo conceitual, para a gente planejar os serviços. Dependendo do serviço, dependendo da estratégia do serviço que você tem, você vai fazer o planejamento do serviço e, consequentemente, da qualidade, de acordo com o que você quer proporcionar ao seu cliente. E um caso desses que eu vi recentemente, uma pessoa me comentou que fez uma viagem de Paris a Dubai, e ela tinha um casal, tinha um comissário exclusivo para o casal, que foi pegá-los no hotel. Essa mesma pessoa viajou com elas e depois foi deixado no hotel onde se hospedaram lá em Dubai. Isso é que é serviço profissional e o que a gente coloca, então, o mais alto grau de personalização. E, nesse sentido, esse esquema teórico, ele nos diz o seguinte: a padronização caminha dos serviços profissionais para os serviços de massa. Quanto mais eu tenho massificação, mais eu tenho a possibilidade de fazer padronização e de ganhar, né, de ter benefícios com a padronização. Já a digitalização também está acontecendo nessa direção. Está acontecendo também dos serviços profissionais para os serviços de massa. Mas a gente está vendo algumas mudanças, né? E alguns exemplos que a gente viu aqui hoje já trazem, né? Será que a gente vai poder fazer consultoria, consulta médica? Uma parte do processo até dá. Mas, no momento em que o médico precisar fazer anamnese, não tem digitalização. Desculpa, Cláudio, não sei se a digitalização vai conseguir alcançar isso, de fazer anamnese, né, junto ao paciente através de internet. Bom, o segundo tema que eu quero trazer pela Academia Brasileira da Qualidade é qualidade de serviços, e eu quero apenas resgatar o seguinte: enquanto as definições de qualidade de produtos normalmente versam de conformidade com a especificação, em serviços elas vão tratar muito da relação, da percepção do cliente, e ele faz a avaliação da qualidade comparando se ele percebe aquilo que ele recebia. Um modelo clássico da qualidade de serviços foi publicado em 1985 por Berry, Parasura e Zaitamo, quando eles estratificaram a qualidade de serviços nas 5 dimensões: aspectos físicos, confiabilidade, prestígio, segurança e empatia. E o que eu quero trazer para cá é que a personalização ela é alta na presteza e na empatia. Esse seminário que nós temos aqui, se iniciou na hora ou não, que é uma questão de confiabilidade, isso afeta todo mundo. Mas a maneira como o nosso moderador deu o bom dia e disse que permitiu um momentozinho de personalização quando pediu que cada um olhasse para a pessoa do lado e trocasse cartão, né? Isso é um pouco ali de empatia, que a gente chama de atendimento. E presteza, que é a capacidade de resposta e de flexibilizar o serviço em função das necessidades do cliente. E aí eu vou para a minha parte final da apresentação, que é o seguinte: a personalização ela vai de serviços de massa para serviços profissionais. Quanto mais eu estou indo para as características de pessoas, contato e customização, mais eu posso ou preciso pensar em personalização. Ali a personalização é alta, em loja e em serviços de massa, ela vai de média para baixa. E aí a digitalização ela está vindo de serviços profissionais para serviços de massa. E aí eu trago a humanização, que é a provocação que eu coloquei para vocês. Por que tem se falado tanto em humanização nos últimos tempos? Porque os serviços, e em especial a área de saúde. Tive uma experiência esse ano aqui na Secretaria de Saúde do município,
e a gente usava uma série de comportamentos de servir, mas associados à Política Nacional de Humanização do SUS. O SUS, em 2013, publicou a cartilha, governo federal, no sentido de que precisamos humanizar a saúde, né? Porque a saúde estava ficando tão tecnológica, tão distante, tão fria, e vindo, de certa maneira, para serviços de massa, que os esforços são no sentido de fazer a humanização. E aí o que eu coloco, que o desafio nosso é exatamente, diante dessa digitalização que está posta, e que não sou contra de forma alguma, muito pelo contrário, eu acredito que os processos de alto grau de repetição, que são aqueles processos padronizáveis, devem ser transmitidos para a digitalização, porque ela faz aquilo com muito mais competência. As pessoas que moram em países mais desenvolvidos, que têm um sistema de transporte público mais elaborado, só saem de casa nos dias que a temperatura está negativa, quando falta 2 minutos, porque ele sabe que o ônibus vai chegar ali, né, com 2 minutos, e ele não vai passar tanto frio na rua. Agora, imagina, isso porque tem sistemas através de GPS e geoprocessamento, mas imagina se tivesse uma pessoa do lado de lá, acompanhando, do lado do motorista, informando para todos os usuários onde é que o ônibus vai chegar, que horário vai chegar. Então, a digitalização é algo que veio para ficar, e o desafio é customização em massa. A customização em massa tornando os serviços quase únicos para cada cliente ou consumidor, a personalização dos serviços massificados através do uso intensivo de tecnologia e a inteligência artificial também trazendo customizando a individualização da experiência. E, por fim, humanização. O que eu chamo a personalização, entendam como a customização do serviço. Humanização é colocar elementos humanos, é o coração, e não somente o lado técnico. Talvez até a gente tenha condição de discutir isso na hora do debate. Eu estou terminando minha fala, em relação à juventude, né, de hoje, e em relação às juventudes, as juventudes mais antigas, né, nós aqui da academia. Porque, para mim, afinal, o grande desafio de tudo é humanizar a experiência do cliente. E a pergunta que eu coloco aqui, e um detalhe que eu esqueci de comentar, o Cláudio, muito interessante a palestra do Cláudio, a primeira palestra. Só que ele só falou de tecnologia, e isso e aquilo, e o blockchain, e o IoT, e não sei o quê, e etc., mas, no final, os últimos slides de Cláudio foram, e eu agradeço a minha equipe, porque, sem minha equipe, aí ele mostrou 3 ou 4 slides de pessoas, né, de humanos, porque, sem essas pessoas aqui, a gente não estaria alcançando os objetivos que a gente está alcançando hoje. E a pergunta que eu coloco aqui para o final, talvez o Paulo até possa responder melhor, é se a inteligência artificial será capaz de alcançar tudo isso que a gente está aqui colocando. Muito obrigado. Kleber, obrigado pela excelente palestra. E agora eu anuncio o próximo palestrante, que é o Carlos Amadeu Schauf, computólogo, administrador, consultor em gestão estratégica, instrutor da banca examinadora e dos comitês da Fundação Nacional da Qualidade desde 1994, fundador e diretor do Instituto Paulista de Excelência na Gestão, consultor técnico do Plano Nacional de Qualidade no Saneamento e consultor do Banco Mundial, professor e é diretor também da Compumax Informática Limitada. Com a palavra, Carlos Schauf. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Nós vamos falar de um assunto aqui que tem nos cativado já há muitos anos, que é a administração das empresas, das organizações. Sempre com vistas a procurar um modelo que possa nos ajudar mais a orientar as nossas ações gerenciais, né? Então, esse olhar sobre essas organizações que nós chamamos aqui de millennials, são as organizações que foram criadas agora no 3º milênio, depois da bolha da internet, são organizações mais modernas. 30% dessas organizações já são populadas por pessoas millennials, né? Então, esses estudos foram conduzidos aqui, estão sendo conduzidos
pelo IPEG, em parceria com o Conselho Regional de Administração, no seu órgão de gestão do conhecimento, presidido pelo professor Walter Lerner. Então, as primeiras findings já estão saindo do forno, né, para a nossa modelagem de um sistema, né, de avaliação das organizações Millennial. Nós já chegamos à conclusão que os modelos de avaliação atuais não são viáveis para esses tipos de organizações, né? E nós vamos dizer por que aqui, né? Essas organizações millennials, né, não necessariamente todas as organizações criadas, mas também as organizações que estão passando rapidamente pela transformação digital, bem colocada pelo Dr. Jorge, essas organizações vão sofrer um tipo diferente de interferência no processo de gestão, né? Então, nós estamos falando aqui de um grupo de organizações que estão fortemente centradas na tecnologia. Mesmo as organizações que nós estamos falando, o consultório médico que eu estou gerenciando, o meu almoxarifado que eu estou tocando, a minha loja de pizza, né, a minha pizzaria, todas essas organizações serão afetadas pela transformação. Algumas delas já estão muito fortemente afetadas, né? Então, uma organização não precisa ser nativa digital, ela vai ter que se transformar, senão ela vai morrer. No caso dos órgãos da administração pública, o Dr. Jorge já deu o cenário, né? Ok. Nós fizemos, então, essa pesquisa com a colaboração de várias empresas. E eu destaco aqui um exemplo, nós estivemos visitando algumas delas. Essa aqui é uma fintech, essa imagem que vocês vão ver, e vocês vão ver que o que tem aí é gente, né? Tem gente. E as fintechs estão recebendo, atualmente, no ano de 17, 10% do investimento em inteligência artificial. A saúde é o líder, recebe pouquinho mais de 10% em investimentos de inteligência artificial. Então, a nossa saúde, respondendo à pergunta que foi colocada pelo professor Paulo, se a nossa saúde vai ficar melhor, vai, né? Nós estamos recebendo 10% de investimentos em inteligência artificial na saúde. É o campeão, né? Isso na Europa, né? Estou falando para países do primeiro mundo, né? A Europa está investindo aproximadamente 2,5 bilhões de dólares em 2017 no investimento em desenvolvimento de inteligência artificial, separados em dois níveis. Tem a inteligência forte e a inteligência fraca. A inteligência forte, que chama inteligência artificial forte, é a inteligência mais humana, mais humanizada. Ela já emula mais o nosso comportamento humano. E a fraca, que é o tradicional reconhecimento de padrões. Então, a tecnologia de reconhecimento de padrões já está incorporada aí no seu Google, no seu Waze, nos seus aplicativos aí. Então, o reconhecimento de padrões é uma tecnologia algoritmicamente não muito complexa, né? Mas a tecnologia de forte já é mais demorada, nós vamos gastar um tempinho ainda para poder ter um tradutor de uma língua melhor do que um humano. Em 2024, nós teremos os tradutores de máquinas mais rápidos e melhores do que o ser humano, né? Em 29, nós teremos os caminhões já sendo dirigidos por máquinas, né, pelos autômatos, né? E a singularidade da inteligência artificial, que é interpretada como sendo um estágio mais avançado do que a inteligência humana, em 45 anos, né? Então, mas, no fundo, nós trabalhamos com gente. O que essa gente está pensando? Tá? Então, nós entrevistamos, pesquisamos mais ou menos uns 100 executivos ou pessoas que militam dentro de empresas de millennials, né, que a gente batizou aqui de millennials, e perguntamos como é que é o sistema de trabalho aí, como funciona dentro da empresa millennial o trabalho. 38% funciona com pessoas multiqualificadas.
Isso corrobora uma pesquisa feita pela Deloitte, né, em que a maior preocupação dos profissionais atualmente é manter-se atualizado, né. 48% dos profissionais acham que correm muito risco se não se mantiverem atualizados. 37% acham importante, não acham vital. Isso significa um número alto, quer dizer, isso mostra porque também a inteligência artificial está entrando fortemente na educação, tá? Mas, em primeiro lugar, é a saúde, em segundo lugar, a fintech, em terceiro lugar, é segurança. Segurança, né? 13% entendem o que é o padrão atual das organizações, com funções pré-definidas, cara crachá, cada um faz faz o seu trabalho, né? O curioso é o que o que vai mudar na gestão aí, decorrente disso. Nós vamos ter, então, agora, uma fase em que a seleção de talentos passa a ser crucial, inclusive já sendo investido, como já foi falado aqui, em seleção de talentos por máquinas, por algoritmos. É claro que o algoritmo pode ter viés, como foi o caso do exemplo que aqui citado, mas certamente ele vai ser nós vamos ser selecionados por robôs, autômatos, né? Quando eu falo robôs, são algoritmos, né, sofisticados, né? Uma seleção de funcionários hoje representa uma pesquisa de mais 50 bancos de dados, né? Não é só o SPC, mas é tudo que você publicou na tua vida social, por onde você anda, o que você faz de esporte, você vai ser escrutinizado, já né? Por seres humanos, em algumas instituições mais avançadas, já por máquinas, né? Há exemplo das fintechs, que fazem todo o escrutínio do crédito por meio de robôs, de autômatos, né? Por isso consegue uma taxa de juros, consegue uma remuneração, um investimento melhor para o seu dinheiro, né? O segundo aspecto importante é o autodesenvolvimento, baseado no que eu acabei de falar. Não existe possibilidade de você se desenvolver sem a responsabilidade por isso. Ninguém mais vai paternalizadamente educar você. Acabou esse tempo, né? As empresas querem, na seleção dos talentos, aqueles que se desenvolvem. Quem não tem o DNA do autodesenvolvimento vai estar fora do mercado. E você pode ficar com medo disso aí, se você não costuma ler, né? Workflow. O workflow é uma tendência já presente nos últimos 10 anos, né? 10 anos entrou fortemente nas empresas. O que é um workflow? O workflow é um método colocado no autômato. Então, antigamente, o usuário tinha inteligência de que campo ele tinha que preencher, que tela ele tinha que chamar. Agora ele não tem mais isso, é o robô, a máquina que fala, olha, preencha esse campo e depois eu passo para o fulano que preenche o outro campo. Então, os autômatos estão dirigindo os processos administrativos nas empresas, né? Isso, então, ou seja, a inteligência migrou para o sistema. Controle de entregas. Essas empresas controlam entregas semanalmente, em geral. As empresas millennials controlam as entregas rigidamente. A cobrança é muito mais forte do que na empresa tradicional, tá? E a comunicação assíncrona, que caracteriza a comunicação dessas empresas. O que é a comunicação assíncrona? Você fala pelo WhatsApp, você toma decisões por e-mail. O ato de reunir pessoas para decidir é mais complexo. É mais difícil, tá? Você precisa de ter uma comunicação assíncrona. Ela é mais produtiva, mas ela perde informação, tá? O segundo ponto importante que apareceu é como será o planejamento estratégico. 44% responde que não há estratégia de longo prazo, devido à incerteza. Não se sabe. Você não consegue ter uma visão muito acurada num horizonte maior do que 2 ou 3 anos. Não dá, é difícil saber o que vai acontecer. Então, essas organizações tendem a agir no curto prazo. Elas são muito mais adaptativas do que... Então, a gestão da adaptabilidade passa a ser um fundamento relevante na gestão dessas empresas. O quanto que eu posso ser capaz de me adaptar. Isso leva a um SWOT dinâmico, né? A análise, o SWOT é praticamente todos os dias, né?
o planejamento agile, usando a metodologia já antiga da computação, mas exportada para a gestão da empresa, que é você se adaptar agilmente às complexidades do dia a dia, né? E também um alto grau de experimentação. Então, eu não faço planos estratégicos, eu faço experimentos estratégicos. Isso é uma tendência que está acontecendo. Nós experimentamos um produto, experimentamos uma prática, e se não funcionar, descarta e faz outro experimento, né? Experimentos de baixo custo. O controle de resultados nessas organizações, 30% delas acompanham metas globais por área ou processo, tá? E acompanhados pela direção. A direção acompanha isso mensalmente. 29% são metas globais, acompanhados não assincronamente, com cada gerente, com despachos, né? Ou seja, quase um terço com o clássico modelo de sistema de reuniões e um terço já descentralizado, a cobrança já não é mais feita em sistema de reuniões, é feita mais assincronamente, né? Isso leva a uma evolução do sistema, né? De qualificação de líderes. Eu preciso, para você gerenciar assincronamente, você precisa de liderança forte, né? Outra tomada de decisão, a tomada de decisão também é um tema relevante, que prevalece nesse sistema de tomada de decisão, 33, um terço de reuniões telepresenciais, não só presenciais, mas telepresenciais, e também reuniões extraordinárias. Agile, quer dizer, as reuniões feitas, o sistema de reuniões mais flexível, né? Meio sem calendário. Isso é um terço, isso já é um número alto, né? de incerteza no sistema. A decisão continua assíncrona, quer dizer, cada vez mais assíncrona, ou seja, o consenso não é feito no mesmo local, no mesmo horário, mas em lugares em diferentes pontos. E o workflow prevalece também desse sistema de decisão. A tomada de decisão vai fluindo dentro de um workflow de tomada de decisão. E o sistema de comunicação interna também passa a ser chave nesse processo, porque se o sistema falhar numa comunicação assíncrona, você perde muita informação. Nós já perdemos informação com a comunicação assíncrona, porque nós perdemos a expressão, a gestual. Nós perdemos aí em torno de 30% a 40% da informação sobre as emoções, né? Responsabilidade social praticamente não muda, basicamente é mais enfatizado nessas organizações ações de desenvolvimento sustentável, tá? Associadas a um marketing verde, né? Não tem mudado muito. A preocupação com impactos e aspectos da sua operação são bem levantados, são tratados, mas a maior parte, metade deles acham que a responsabilidade social é cuidar de ações de desenvolvimento sustentável. Isso é bom, né? Isso é bom. O relacionamento com o cliente, 76% de interação síncrona, havendo algum autosserviço. E 24% pouca interação síncrona. Isso significa que o peer-to-peer, a relação fornecedor-cliente pessoal, no B2B continua forte, como já foi citado aqui, né, pelo nosso colega apresentador, né. 54% no B2C em massa. 54% a gente já pode perceber. Pela primeira vez, o ano passado, as vendas de varejo passaram, pela internet passaram o varejo dos Estados Unidos, né? 51% das vendas foi feito pela internet, 54% presencialmente, né? Isso significa que a interação com o cliente é massiva, né? E o novo desafio que fica, então, com a nossa advento da inteligência artificial, é o que ela vai afetar o nosso sistema, porque nós temos, no nosso modelo, uma evolução nos nossos modelos, desde o Baldrige, lá de 1988, uma evolução linear do modelo. O modelo vem crescendo linearmente, através da melhoria contínua. Ele não tem nenhuma breakthrough em termos de modelo gerencial, tá? Agora nós vamos ter que ter, porque nós vamos ter que acompanhar essa mudança extraordinária das organizações. E nosso modelo hoje não resiste a isso. Então, por isso que nós estamos estudando aqui uma forma de achar alguma coisa que possa ajudar os nossos empresários a avaliar essa questão, tá?
Basicamente, isso aí encerra a minha apresentação. Ok? Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Carlos. Agora vamos passar às perguntas, né? Uma das perguntas que já chegaram aqui também é: quais as expectativas do cliente, que é um nativo digital, e como satisfazê-las? O conceito de cliente ele está mudando um pouco. A gente está percebendo que é o usuário que é o cliente. Nós temos um conceito de usuário, né? Então, o usuário do serviço, tá? Ele está suplantando aquele antigo conceito do nosso cliente. Então, o usuário do serviço ele é o foco da ação gerencial, né? De marketing e vendas. Então, eu acredito que aí está a diferença, né? A nossa capacidade de reconhecer. Por exemplo, você usa todos os dias aí os seus aplicativos. Alguma empresa já pesquisou a sua satisfação com o seu Waze, com o seu Google? Não pesquisa, ele sabe a tua satisfação. Ele tem algoritmos que olham o seu uso, ele sabe qual o grau de satisfação que você tem, ele não precisa fazer pergunta. Então, essa coisa de fazer as perguntas, está satisfeito, não vai ter mais. O próprio algoritmo vai saber se você está satisfeito pelo uso, pela intensidade de uso. Um exemplo, né? Kleber, por favor. A mesma pergunta. Aquele modelo de qualidade de serviço que eu usei, aspectos físicos, confiabilidade, presteza, conhecimento e a empatia, o atendimento, aquilo é muito útil para esse tipo de coisa. E, por mais que a gente veja que algumas instituições têm instalações muito bonitas, algumas têm parece um palacete, uma coisa faraônica, os aspectos físicos em serviços tradicionais, eles respondem por 11% da importância da qualidade do serviço. O atendimento, que é aquela empatia, e que é tão propalado que não, o atendimento é tudo, 16%, que fica em quarto lugar. Eu gosto de trazer esses dados porque isso desmistifica uma série de situações, mas, fazendo uma pesquisa como essa, numa instituição que trata de câncer, esse atendimento, que normalmente responde por 11%, para os pacientes de câncer, alcançou 23%. E a confiabilidade, que no caso de saúde é cura, que normalmente é 31%, para esses pacientes caiu para 19%. Isso foi um trabalho que eu fiz. Aí você faz, por que isso acontece? Ora, claro, a patologia ela é muito agressiva. Algumas delas, né, são agressivas que, em menos de um ano, a pessoa falece. Então, o que o paciente estava dizendo é, olha, eu sei que não vou ter cura, eu quero ter qualidade de atendimento enquanto eu estiver aqui sendo tratado. Eu estou trazendo esse exemplo para dizer o seguinte, no mundo digitalizado, a presteza, aquela presteza que é a terceira dimensão, ela costuma responder por 19% em serviços tradicionais. Isso, no mundo digital, eu não tenho dados para isso, mas eu diria que deve ser hoje, talvez, o primeiro lugar. A tempo de resposta. E, claro, que a resposta venha correta também. Essa coisa de velocidade hoje que os jovens têm, e a gente também, a gente já fica ansioso quando liga para um telefone, a gente passa umas 3 vezes, tecle 1, tecle 2, tecle 9, tecle 9, né? Depois da terceira vez, a gente já não tem mais paciência para isso. Para mim, a agilidade é uma das coisas fundamentais. E a competência, que normalmente é a segunda dimensão, que é a segurança, com 22%, ela é dada pelo próprio sistema. As informações, elas já estão aí. E, salvo algum bug, a gente tem as informações prestadas de maneira correta, com muito mais rapidez do que um humano. Muito obrigado. Carlos, a pergunta é, as competências de liderança mudam em que direção nas millennials? Eu acredito que as competências de liderança, pela nossa pesquisa, deu para perceber algumas coisas ali, que lidar com... Vou pegar um exemplo concreto, tá? Exemplo concreto. Lá numa das empresas que nós visitamos, que tem mais ou menos um terço das pessoas, empresa de 100 pessoas, com
1/3 de pessoas millennials. O millennial que trabalha nessa empresa, eles são muito insaciáveis por crescimento, por desenvolvimento, por crescimento de carreira, etc., né? Então, uma das dificuldades que os gestores dessa organização têm é falar menos, vai mais devagar, calma, tem uma carreira, você precisa seguir uma trilha aí. Mas isso não é muito bem aceito mais pelo jovem. Ele não tem mais ele não é mais preso pela marca da organização. Ele vai para outra organização. Então, ele tem um tempo... O turnover é relativamente alto. Então, a habilidade gerencial mais é retenção de talentos. Então, reter um talento nessas condições, mantê-lo motivado, é difícil, porque isso está no meme, está no comportamento do jovem, que anseia um monte de coisas diferentes em curto espaço de tempo. E essa é a maior habilidade do gerente, reter talentos. Eu acredito que aí está o maior desafio. Existem artifícios para isso, né? A gente vê até a própria ambiente de trabalho festivo, né? Agradável, cheio de reconhecimento. Isso também não está sendo suficiente. Apesar de o pessoal tem salários acima da média do mercado, não retém. Então, não é uma máquina que retém, é a capacidade gerencial, né? Complementando até essa sua excelente resposta, no desafio de humanizar a digitalização, que é inexorável, né, dos serviços, que tipos de profissionais serão necessários para garantir a satisfação das expectativas e percepções dos clientes? Nossa, eu vou trazer agora uma coisa que o Paulo falou aqui, da questão das universidades. Eu passei uma época da minha vida, fui professor da USP, São Carlos, e, certa vez, fazendo uma orientação de um aluno, fazia um estágio, ele foi fazer um trabalho num abatedouro de frango. E ele chegou todo atordoado para mim. Professor Kleber, como é que a gente faz aqui? Olha, a gente aqui aprende a indústria automobilística, indústria de autopeças, indústria automobilística, indústria de autopeças, né? Porque, infelizmente, na universidade tem muito isso, né? Alguns outros lugares a gente estuda outro tipo de fábrica, como fábrica de imóveis também. E aquela pergunta do aluno foi, nunca tinha pensado no abatedouro de frango, aí eu pensei, a gente foi conversando, ele disse, já sei, fulano, a gente inverte o processo. Ora, indústria automobilística é uma linha de montagem. O que é um abatedouro de frango? Uma linha de desmontagem. E, gente, que momento bacana, Doroteia. Que momento bacana. Porque a gente inverteu toda a lógica de engenharia de produção que a gente tinha e a gente conseguiu fazer padronização, item de qualidade, etc., tudo, e ele foi, né, seguir o processo dele ali. E quando o Paulo respondeu aqui sobre a questão da criatividade, né, eu vejo que a coisa passa muito por aí. Posso contar uma história que tem a ver com humanização? Nos trabalhos que eu faço de comportamento servidor, eu peço muito para o pessoal contar história. E, esse ano, fazendo um trabalho aqui na supervisão de Pirituba, me foi contada a seguinte história, pela gerente de uma unidade básica de saúde. Ela disse que um dia estava lá na unidade, na salinha dela ali, aí chegou um auxiliar, toda preocupada, porque tinha... E, doutor Gerdau, a realidade... Olha, eu adoro, concordo com o que o senhor falou, 100% de digitalização. Mas esse povo que faz atendimento aí nos serviços de saúde, e eu estou falando de um exemplo na cidade de São Paulo, né, que é onde muita coisa de boa acontece nesse país, a realidade é muito adversa. A história foi o seguinte, a gerente estava lá e chegou um dia, a auxiliar disse, olha, doutora fulana, a médica que está atendendo aí, eu acho que ela não vai conseguir atender uma criança, porque é um menino que está chegando e ele mal consegue andar, o menino não tinha movimento nas pernas, andava rastejando, se recusava a ser colocado nos braços e se recusava a ser transportado numa cadeira, né, de rodas. Aí ela disse que viu aquilo e disse, nossa, e a gerente, a médica lá, vai atender isso. Aí disse que já respirou fundo, tomou uma água e foi tentar intervir ali naquele processo, porque a informação que ela tinha recebido é que a médica estava se recusando a atender aquela criança. E ela disse que, qual não foi a surpresa dela? Ao chegar lá, a médica, de 1,70 m de altura, estava de cócoras, atendendo a criança no consultório. Não estava sentada no chão, não, mas estava de cócoras.
E eu uso isso para dizer assim, olha, eu sou a favor da digitalização, acho que ela veio, não tem mais volta, mas a gente não vai conseguir nunca prescindir de abordagens como essa, né? O cuidador de idosos. Não vai ter digitalização que consiga fazer isso. Então, quando eu falo da coisa das técnicas comportamentais e os conhecimentos técnicos, tem um autor de gestão de serviços, James Haskett, que ele diz o seguinte: em serviços, contrate pelas atitudes e desenvolva as habilidades. O que ele quer questionar é que a maioria das empresas, quando quer contratar uma pessoa, coloca lá como requisitos a competência, o conhecimento, experiência, tudo coisas técnicas, de formação, né? E depois vai discutir alguma coisinha ali de comportamento. Então, a provocação dele é, não, contrate pessoas que tenham atitude de servir, e depois você vai desenvolver as habilidades técnicas. É muito mais fácil você colocar uma pessoa que gosta de gente aprender informática do que, com todo respeito, Cláudio, um técnico de informática aprender a lidar com pessoas. Né? Então, essa coisa que eu trago tanto da humanização, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, porque essas, sim, vão ser do homem para criar ou para fazer arte. Muito bom, obrigado. Uma pergunta aqui, um pouco fora do esperado, aqui, achei interessante. Você considera que o fator cultural pode ser uma barreira para a gestão da adaptação? Empresas americanas, por exemplo, né? Empresas americanas teriam mais chances de sucesso que as alemãs? Como se deve trabalhar essa questão cultural para se ter sucesso? Gostaria que ambos respondessem. A gestão da cultura é uma necessidade das organizações, né? Então, existem tecnologias de gestão que cuidam da cultura. Você identifica os aspectos disfuncionais da cultura para a tua estratégia e você faz mitigação desses aspectos. Ou você elimina, combate o aspecto, ou você compensa um aspecto, né? Então, se você tem uma cultura, por exemplo, aí, de dificuldade de adaptação, ou de falta de jogo de cintura, né, que ele quis dizer aí, isso você desenvolve nas pessoas, né? É uma atitude que é possível desenvolver essa cultura através de processos, de programas de mudança comportamental, né? Ferramentas, por exemplo, do tipo que a gente usa na qualidade, né? O 5S, por exemplo, é uma mudança de cultura, é uma metodologia de mudança cultural. Quando o 5S pega, muda a cabeça das pessoas, e quando muda aqui dentro, muda o resto, né? É um exemplo simples, né? Mas é base nessa linha. É viável. Alguns anos atrás, eu comprei um computador Apple, MacBook Pro, e por um erro meu, na hora de fazer a finalização do pedido, R$3.000 e poucos, né? Faz bastante tempo já, eu botei o pagamento em uma vez. Aí, quando foi daqui a pouco, chegou a nota e eu me dei conta daquilo. Nossa, meu Deus, mas já peguei o telefone, o 0800, e já liguei, e um atendente estava do lado de lá, certamente aqui em São Paulo, eu estava lá em João Pessoa nesse dia, e resumo da história, gente, não tinha como cancelar o pedido. Mas eu disse, mas, rapaz, eu comprei agora, não faz 8 minutos, 6 minutos, tal. No final, ele fez, senhor, o senhor faz o seguinte, o senhor compra um outro computador, dessa vez o senhor faz o parcelamento nas vezes que o senhor quer fazer, vai acontecer o seguinte, eu não posso cancelar porque o sistema aqui, o processo, não permite mais. Já foi feito o despacho do seu produto lá para a área de logística, etc., e o computador vai para a sua casa. Então, o senhor compra o segundo produto, quando o senhor receber os dois, o senhor toma bem cuidado para abrir aquele que foi parcelado. Aí o outro, o senhor entra em contato conosco aqui da Apple e faz a devolução. Gente, e dito e feito, eu fiz desse jeito. Agora, eu, como profissional de não sei quantos anos de qualidade de indústria, quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus do céu, né? Eu estou reclamando de uma coisa que os caras fizeram certo. Eu fiz o pedido e eles não vão fazer certo. Mas eu, como profissional de qualidade de serviço, senti falta da flexibilidade. Os processos precisam ser flexíveis, né? Talvez não precise ser tanto quanto a gente usa aqui no Brasil, o famoso jeitinho brasileiro. A gente reclama muito disso. Mas e aí eu pensei assim, se fosse uma empresa brasileira,
Porque era uma empresa americana, o sistema americano, Apple. Se fosse uma empresa brasileira, o cara ia dizer, olha, espera aí, me dá um minutinho, que eu vou dar um jeito aqui para o senhor, Eliezer. Era o jeito brasileiro. Mas depois de tudo que passou, eu fiquei pensando quanto aquela empresa, Chafo, perdeu de dinheiro nessa operação. Né? Tudo bem, eu tive que pagar o computador, paguei integral, mas no mês seguinte eles me devolveram. Então, eu uso isso para dizer, essas questões culturais, a gente não tem como fugir disso. O que foi que mais os estrangeiros falaram aqui na Copa 2014, do brasileiro? Que o brasileiro é acolhedor, hospitaleiro. E eu digo, Doroteia, com muita assim, gratidão por ser brasileiro, né, do Brasil inteiro. No dia que nós descobrirmos essa nossa capacidade de fazer uma grande diferença em servir, nós vamos ser imbatíveis. Não vai ter Cancún do mundo que compita com nós em hotelaria. Muito bom. Eu vou tentar aqui combinar algumas perguntas que vieram. Bom, infelizmente, acho que talvez não... Uma rápida. Eu vou fazer uma rapidinha aqui, que tendo em vista toda essa mudança que nós estamos vivendo, em direção às organizações millennials, em direção à digitalização, etc., como reter talento millennials se eles são tão voláteis? Muito bem. Passar para o professor Kleber. Eu devolvo na mesma... Na realidade, o que mantém a nova liderança diz que o engajamento das pessoas é engajamento em torno de uma causa. Você só engaja pessoas em torno de causas, né? Por que os nossos voluntários do IPEG... O IPEG trabalha com mais de 100 voluntários, né? Por que os nossos voluntários são tão motivados? Muito mais motivados que os meus colaboradores, que ganham salário, têm benefício, carro, etc. Por que esse voluntário trabalha com o coração muita mais dedicação e continuando após ano fazendo trabalho voluntário? Né? Porque a venda de uma causa, quer dizer, o líder que sabe vender uma causa, ele vai reter os talentos. Então, comece a treinar vendas, né? O gestor é um vendedor de causas. Então, basicamente, se ele conseguir vender a causa, por exemplo, da obstinação pelo cliente, né, ele vai ter os pessoal engajado nisso. Esse é o grande desafio da liderança, né, para reter talentos, né? Transformar todos os seus empregados em voluntários, né, espírito de voluntário. Quando eu faço treinamento sobre servir, eu faço uma pesquisa em que eu peço para as pessoas com enquete online dizer o seguinte: qual é a fase da vida em que nós somos mais servidores? E eles têm 3 opções: infância e juventude, a fase adulta e a mais idade, né? Depois que o cabelo fica branco. Uhum. E é engraçado como o último lugar sempre é. O último lugar em todas as pesquisas, um dia eu vou fazer uma publicação científica disso, a infância e juventude. Porque é engraçado, Gandhi disse certa vez que a função do homem é servir à humanidade. E quando nós descobrirmos isso, nós vamos ter muito menos conflitos e menos guerras. A gente nasce sendo servido. Fazem tudo por a gente. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, deixa mais serviço para os outros. Aí, depois da juventude e a fase adulta, a gente fica servindo, né? Aí tem aquela outra frase que diz que quem não vive para servir não serve para viver. Quando nós deixamos de ser servidores, a gente vai caindo. E aí a gente vai, não sei para onde, mas a gente vai para outro lugar. Mas alguns de nós terminam os últimos dias de vida literalmente sendo servidos. Então, a essência do ser humano é de servir. E aí, nessas pesquisas que eu faço, 95% das vezes, quem vence a fase em que a gente é mais servidor é a fase adulta. Só tem que arranjar um jeito de ensinar isso para os jovens. Que eu não sei como, mas estou tentando. Bom, queremos agradecer, então, aos palestrantes. Obrigado, Fábio. Excelentes palestrantes, excelentes palestras e muitos conhecimentos adquiridos aqui para nós pensarmos a respeito. Agradecer as perguntas que vieram, várias perguntas de várias pessoas. Muito obrigado e obrigado a todos. Obrigado.
Agradecemos aos 3 acadêmicos pela participação, com as palestras e com a moderação.